Oi, gente. Eu sou a Márcia Tiburi. Então, a gente resolveu inaugurar essa coluna chamando Ridículo Político, porque ando escrevendo um livro, estou lançando esse livro, e tem muito assunto dentro desse livro que chama Ridículo Político. Todo mundo vai lembrar daquele 17 de abril de 2016, quando teve a votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Minha família. Família. Família brasileira. Família. 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 Naquele dia a gente teve um espetáculo, as pessoas falavam show de horrores. Por quê? Porque se fosse uma ficção, a gente ficaria dando risada. Mas era real. Por que aquilo ali era o ridículo político exposto na sua máxima manifestação? Porque naquele momento, algo que nos faria rir nos constrangeu. Para a gente poder entender o que é esse ridículo político, eu queria começar falando sobre a relação entre estética e política. Quando a gente quer fazer filosofia com as palavras, é melhor a gente se ocupar dos significados das palavras, a gente entender o que essas palavras querem dizer, como essas palavras de fato podem transmitir um conceito e, portanto, nos ajudar na reflexão sobre as coisas às quais as palavras se referem. Então, dá para falar, primeiramente, vamos dizer, de dois contextos onde a política se exercita. Essa política genérica, tudo é político, a vida é política. E dá também para falar de uma política mais institucional, quando está em jogo relações de poder. Dá para falar dessa política no sentido profissional, dos políticos que ocupam cargos, por exemplo, no legislativo, no executivo e por aí vai. Mas nós podemos ampliar um pouco esse significado e pensar, como em outras épocas, que a política é o todo da vida humana. A nossa simples configuração física, inclusive, sempre se dá no contexto de relações. Então, falar de política é falar da nossa relação com as outras pessoas, com as instituições, com o mundo ao nosso redor, com o espaço. Já a palavra estética é um termo que vem da Grécia Antiga. Os gregos falavam em áisteses para explicar o conjunto dos nossos sentidos físicos. Então dá para falar do conjunto daquilo que nos torna seres sensíveis. Tem uma relação intensa, uma relação direta entre estética e política. Um filósofo chamado Walter Benjamin disse, naquele contexto da Alemanha daquela época, eles viviam uma estetização da política. E o que deveria acontecer para que acontecesse uma transformação social profunda era uma politização da estética. Nós costumamos também falar que estética é o nível da nossa experiência com o aparecer e com a aparência. Quando a gente fala de estética e política, nós estamos colocando em cena justamente o aparecer do poder, o modo como o poder se apresenta e como, ao se apresentar, toca na nossa sensibilidade, nos afeta, nos influencia ao nível também dos nossos sentidos. O ódio que se sente por um determinado candidato ou o amor que se sente por outro candidato são afetos manipulados e só podem ser manipulados porque imagens foram manipuladas. Essa política institucional se transformou num grande jogo de manipulação das imagens. Teve um prefeito, até talvez mais de um, né, que entregou no começo desse ano a chave da sua cidade para Deus. Mas assim, é um pouco esquisito você entregar a chave da cidade para Deus, não é? Tomara que não tenha sido na sua cidade. Sei lá, já pensou? Sem querer rir das pessoas que acreditam nos seus diversos deuses, tem o maior respeito pelas religiões, a gente tem que ter. Pensa aí, não quero dar nenhuma resposta, o barato de fazer filosofia é que você não é definitivo. Aliás, o barato de fazer filosofia é também o que me faz pensar que filosofia, ou seja, pensamento reflexivo, cuidadoso, atento, é uma coisa que está faltando na nossa sociedade. A reflexão está faltando. E quando a gente faz filosofia, tem uma coisa que a gente aprende, assim, super no começo, que é um barato que a gente chama de ironia. Não sei se vocês estão acostumados com esse negócio chamado ironia. Tô falando assim, não é para ironizar não, tá, gente? Eu tô falando assim porque a ironia, assim como a reflexão, elas estão em baixa. A ironia é um procedimento de linguagem que requer reflexão, ela requer dúvida, requer, portanto, inteligência. E o ridículo é justamente o contrário da ironia. Ele vem à tona quando a ironia
não consegue se implantar. A ironia depende disso, depende de um jogo de inteligências, um jogo de aberturas para o outro, um jogo em que eu estou perguntando, questionando, que eu estou em dúvida, que eu tô achando que pode ser que alguém seja mais inteligente do que eu. Quando Donald Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, com aquela performance que ele usa e com aquela encenação toda, com aquele personagem que ele construiu, falando aquelas asneiras, usando aquele tipo de peruca. Ele vem há muito tempo construindo um espaço de poder, enquanto vários de nós ficamos discutindo, às vezes, em certas questões políticas, até o sexo dos anjos. E aqui no Brasil a gente tem aqueles que desfilam sobre o tapete vermelho criado por Berlusconi e por Trump. E são personagens que, entre o ridículo político e o cinismo sem limites, têm conquistado cada vez mais poder. Podemos falar de bolsonarização e dorificação da política num próximo encontro nosso aí para falar desses assuntos. Então, pessoas cidadãs, vamos falar bastante de política, vamos falar de estética, vamos falar de sociedade, de cidadania, vamos falar de arte, de cultura, vamos falar de literatura, vamos ver o que tudo isso tem a ver com a grande constelação conceitual e prática que a gente chama de política. O ridículo político é um conceito para interpretar a nossa época em termos de política, e a gente vai ficar falando sobre isso assim vários dias, tem um monte de assunto, e espero que chegue até você.